Olá, galerinha, boa tarde para vocês, meu boa noite. Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez estou aqui feliz para a gente poder estar iniciando mais esse dia aí com vocês, tá? A gente combinou no início das nossas aulas, né? A gente fez a programação do Pitch. Lembram que eu postei um videozinho falando sobre a nossa programação no decorrer da nossa disciplina? Pois é. Né? Ontem nós conversamos, ontem nós passamos um trabalhinho para vocês, certo? E ontem mesmo eu falei para vocês que nós faríamos a revisão, né? Então a gente vai ter a revisão hoje, tá? E a gente vai estar fazendo também, deixa eu colocar aqui, nós vamos também estar fazendo o quê? A nossa revisão hoje e amanhã a gente vai estar passando aí a provinha para vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam estudando, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar socorrendo aqui, tá? E amanhã a gente vai estar passando aí todas as instruções necessárias para vocês estarem fazendo a prova, tá? Belezinha? Gente, hoje, né, vamos começar aí. Hoje a gente vai estar iniciando com a nossa micro-revisão. Prof, como é que é essa micro-revisão? Gente, essa micro-revisão são apenas os pontos, né? Alguns dos pontos que nós tivemos tratando com vocês durante o decorrer dessa semana passada. Tudo bem? Então, aqui não é aquele conteúdo, né, em peso para vocês, não. O conteúdo já foi dado, né? E aqui a gente só está fazendo alguns pontos para poder estar ressaltando com vocês. Tá? E isso não exclui a possibilidade, né, de vocês estarem indo lá no canal para vocês estarem assistindo aí os vídeos das nossas aulas, tudo bem? Então, façam isso, vocês precisam de assistir todas as aulas. Se até agora vocês não assistiram, então, gente, assistam, não negligenciem isso, tudo bem? Então, a gente tem essa facilidade, né, de ser online pelo fato que fica tudo gravado. Então, vocês podem estar pontuando aí cada detalhe do que foi exposto nas nossas aulas, tudo bem? Então, hoje a gente vai estar apenas falando sobre alguns pontos das 5 aulas, né, que nós já passamos para vocês, tá? Belezinha, belezinha. Então, vamos lá, vamos que vamos, né? Então, revisão. Eu dividi da seguinte forma. Como é que nós estaremos fazendo? Cada slide eu vou colocando a divisão. Se é a aula 1, a gente vai estar trabalhando alguma coisa, tipo um ponto sobre a aula 1, tá? Aula 2, vamos trabalhar alguns pontos só. Aula 3, aula 4, então cada divisão eu vou estar colocando aí correspondente à aula e correspondente ao tema, beleza? Então, vamos que vamos. Gente, vamos começando aqui pelo nosso conceito, né? Vamos começando pelo nosso conceito. Primeira aula, eu trabalhei com vocês a respeito de conceitos, né? Conceitos basilares aí da nossa auditoria. Mas, principalmente, a definição em si da auditoria. Foi ou não foi? Né? Foi, então. Então, a gente trabalhou uma definição básica aí da auditoria com vocês, tá? Conversei com vocês, né, a respeito, né, de alguns autores. Lembram que a gente conversou sobre 3 opiniões de 3 autores, 3 doutrinas, né, basicamente. Mas eu tive que expor algum desses 3 hoje aqui. Não tem como a gente trabalhar todos eles, porque a gente, né, tem que resumir tudo dentro de 5 aulas em mais ou menos aí 30 e poucos minutos, né, para não ficar tão extenso, tá? Então, o Prof. tá falando um pouquinho mais rápido aí também. Mas vamos lá. Gente, conceito de auditoria, como eu já tinha conversado com vocês, ele basicamente é trabalhado tanto em uma esfera quanto em outra, tá? Ele trabalha tanto na esfera do direito público quanto no privado. Então, na área pública e na área privada, nós temos a nossa chamada auditoria, né? A nossa tão amada auditoria, tá? Então, vejam só, ela não funciona apenas com empresas públicas, com organizações públicas, com empresas públicas, mas também ela vem a funcionar com tanto as organizações em âmbito privado quanto em âmbito público. Beleza? Tá? Então, primeira informação que eu quero que vocês guardem aí para a nossa definição de auditoria. Belezinha?
outra coisa que eu quero que vocês guardem é o seguinte, que a auditoria, ela é uma ramificação, tá? É como se ela fosse uma especialização da área de vocês, que é a ciência contábil, tá? Então, a auditoria é um tipo de especialização aí do âmbito da ciência contábil, tudo bem? Outra coisa que a auditoria, a gente tem que estar inserindo mais essa informação, é com respeito à eficiência dela, tá? Então, a eficiência e a eficácia da auditoria, ela é voltada mais para o patrimônio em si, o patrimônio tanto da entidade pública quanto da entidade privada. Então, aí o auditor ele vai estar fazendo um papel circunstancial, ele vai estar fazendo um papel primordial, tá? Nessa análise de dados, nessa verificação de papéis, de documentos, de livros, enfim, tá? Então, todo esse acervo vai funcionar para que o auditor ele venha atestar a eficiência, atestar a eficácia dessa documentação, para estar vendo e verificando aí, atestando essas D6, né, que são as demonstrações contábeis, tá? Então, prestem muita atenção com isso, tá? Então, basicamente, essas são as informações que eu quero falar aqui, neste momento, com vocês, sobre o conceito de auditoria, tá? Repito a vocês, vejam lá as outras aulas, tá? Que vocês vão precisar para poder fazer a prova, tá bom? E façam um resuminho básico aí, tá? É sempre bom para a gente poder estar trabalhando mais com essa parte de estar memorizando, enfim. Então, é sempre bom para o aluno, para a gente poder estar fazendo esses resuminhos, tá? Belezinha. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, a respeito da aula 2, tá? Então, a aula 1, quero falar só aquele conceitozinho básico, né? Alguns pontos que eu tratei com vocês. Vejamos a aula 2, tá? Gente, o que nós tratamos na aula 2? A aula 2 e a aula 3, nós tratamos acerca da auditoria interna e da externa. Só que lá, na aula 3, a gente trabalhou um pouquinho mais fora, não só o conceito básico ali de auditoria interna e externa, mas praticamente ali os objetivos de auditoria, tá? Então, aula 3, coloquei ali o ponto base como objetivo de auditoria, tá? Aqui na nossa aula 2, eu tô tratando com vocês e tratei com vocês, né, a respeito da auditoria interna e a externa, como podem ser chamada também de auditoria independente. Belezinha? Belezinha. Então, vamos lá. Falei com vocês a respeito daquele quadrinho, tá? Então, nada melhor para a gente poder estar tratando com os senhores, tá? Nessa aula a respeito de auditoria interna e independente com esse quadrinho, porque ele vem resumir mais, tá? Então, ele é um fechamento aí de auditoria interna e externa, tá? Então, ele foi necessário aqui para a gente poder trazer para a nossa revisão, porque ele traz muitos pontos, só que de forma bem resumida, bem enxutinha para os senhores, beleza? Então, tá, deixa eu colocar aqui no cantinho. Eu vou estar pegando a minha ferramenta aqui, meu marca-texto, tá? Muito bem, então, vamos lá. A diferença entre a auditoria interna e a externa, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar a respeito da diferença de uma para outra é com respeito ao sujeito, tá? Então, a nossa auditoria interna aqui, o nosso sujeito é o quê? São os funcionários da empresa. Os funcionários da empresa, que via de regra são esses funcionários. Aí trabalha aí nessa parte interna, tá, da entidade. Enquanto que o sujeito na auditoria interna é o funcionário da empresa, aqui na auditoria externa ela é diferente. Aqui nós vemos um profissional independente, tá? Um profissional independente. E por isso que nós chamamos também de auditoria externa, auditor independente, tá? Então, profissional independente, tá? Ação e objeto. Gente, a ação e objeto da auditoria interna são o quê? São os exames dos controles operacionais. Vocês lembram que a gente tratou com vocês a respeito desses controles operacionais. Controle operacional está sempre mais ligado com a auditoria interna, não com a auditoria independente. Então, não se confundam, tá? Não se confundam. Controles operacionais estão ligados com o quê? Com a auditoria interna e não com a externa. Beleza? Continuando, tá? Enquanto que os controles operacionais estão contidos na nossa auditoria interna, na auditoria externa nós temos o quê?
O exame das demonstrações financeiras, tá? Exames das demonstrações financeiras, tá? Então, é isso aí que a gente vai estar trabalhando, né, dentro da auditoria externa, tá? As D6, o exame dessas demonstrações contábeis, tudo bem? Enquanto que na interna, ele vê o que? Ele examina o que? Os exames, os controles operacionais. Finalidade. A finalidade da auditoria interna é o quê? É estar promovendo as melhorias nos controles operacionais. Vejam só que operacionais está presente aqui novamente dentro da nossa auditoria interna, tá? Então, presente aí o nosso controle interno, o nosso controle operacional, beleza? Então, vejam só que controle operacional está sempre presente aí na auditoria interna e não na externa, beleza? Continuando, na auditoria externa, uma das principais finalidades, gente, aí do nosso controle, da nossa auditoria independente, é o quê? É estar fazendo a opinião. Opinião de quê? Das demonstrações financeiras, tá? Então, o auditor externo, o auditor independente, vai estar fazendo o quê? Opinando sobre as demonstrações financeiras, tá? Relatório principal. Relatório principal é apenas as recomendações que o auditor interno ele vai estar fazendo, tá? Então, apenas as recomendações. Então, isso, gente, é apenas uma parte muito administrativa, tá? Relatório principal aqui do auditor externo é o quê? É o relatório, tá? É o relatório. O relatório, ele vai estar emitindo o quê? O parecer dele, tá? O parecer dele. Enquanto que no auditor interno ele vai estar apenas fazendo algumas recomendações, enquanto que o auditor externo ou independente ele vai estar fazendo o quê? Vai estar emitindo a opinião dele, o parecer dele, tá? Grau de independência, isso aqui é muito importante. Por quê? Enquanto que no auditor interno eu tenho um grau de independência muito menor, né? No auditor externo eu tenho um grau de independência muito maior. Até porque, gente, ele é um profissional independente, tá? Ele não tem vínculo com empresa. Então, o auditor independente, ele vai chegar, ele vai fazer o serviço dele, ó, papum, acabou, tchau, tchau, e é isso aí. Entendeu? Ele não vai estar tendo, ó, vínculozinho com a empresa. Belezinha? Tá? Então, por isso que o grau de independência é menos amplo no auditor interno e a auditoria externa é mais amplo, é muito mais amplo, tá? Interesses no trabalho. Claro que o auditor independente, no que tange a interesse do trabalho, é o que? Na própria empresa que ele trabalha, na própria empresa. Tá? Já na auditoria independente é o que? A empresa, né, que ele vai estar fazendo algum trabalho ali e também o público em geral, tá? Responsabilidade. No interno, gente, com certeza teria que ser seletista, ele tem que ser tem que ter ali uma responsabilidade trabalhista, né, pelo fato do vínculo dele ser CLT. Tá? Então, responsabilidade trabalhista. Enquanto que deixa eu pegar aqui, colocar aqui para cima. Enquanto que na auditoria independente não é trabalhista, é o que? Profissional. Piscou aqui. Profissional, civil e criminal. Então, nesses três aspectos ele pode estar respondendo. Então, muito cuidado. O auditor independente, ele pode estar respondendo nessas três esferas: profissional, civil e criminal. Tá? Continuidade do trabalho. Sempre, gente, o interno, a auditoria interna, ela sempre vai ser um trabalho mais contínuo, tá? Contínuo. Por quê? Porque ele tem vínculo de emprego, ele tem vínculo trabalhista, tá? Enquanto que na auditoria interna eu tenho vínculo, eu tenho um serviço contínuo, na auditoria externa eu tenho o quê? Ele é periódico. Ele é periódico, tá? Periódico. Tipo de auditoria, contábil e operacional. Isso a gente encontra na auditoria interna, Então, contábil e operacional. Vejam só, aqui tem um E, tá? E. Então, tipo de auditoria, na auditoria interna, nós temos 2. Na externa, eu tenho apenas 1. Na auditoria interna, eu tenho 2. Contábil e operacional. Contábil e operacional. Enquanto na auditoria externa, eu tenho o quê? Apenas e tão somente a contábil, tá? Apenas e tão somente a contábil. Quem exerce essas atividades? Gente, lembram que eu falei para vocês que em todas essas demais características aí de cima, nós vemos a diferença um do outro.
nós vemos que tanto um quanto o outro são diferentes. Mas aqui nessas duas últimas, nessa aqui, ó, quem exerce as atividades e o documento que produz são iguais, são características iguais. Então, no que tange a documento que produz tanto a auditoria interna quanto a externa, elas produzem o quê? Um relatório, tá? Elas produzem aí um relatório, tá? E a outra característica que é igual à auditoria independente interna é o quê? Quem exerce as atividades. E quem, gente, exerce essas atividades? Contador, contador com registro no CRC, da mesma forma aqui na auditoria externa, tá? Então, essas são as diferenças basiquinhas entre auditoria independente e auditoria interna. Belezinha? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá? Aula 3. Então, essas foram as diferenças que eu trabalhei com vocês aí. Na aula 2, tá? Então, já falamos sobre a aula 1, já falamos da aula 2 e agora vamos para a aula 3. O que você trouxe, prof, para nossa aula 3, para a gente poder estar trabalhando aí? Trouxe o objetivo de auditoria, tá? O objetivo de auditoria. Galera, qual que é o objetivo da auditoria? Isso aí, gente, não cai em prova, ela despenca. E eu já falei isso para vocês, tá? Então, decorem, coloquem isso na cabeça. Não esqueçam isso nunca na vida de vocês, quando vocês forem pensar em auditoria. Gente, o objetivo basiquinho da auditoria é o quê? Está aumentando o grau de confiança nas DCs, tá? Então, aumentar o grau de confiança das DCs. Não esqueçam, isso é o maior objetivo da auditoria. Belezinha? Belezinha, tá? Belezinha. Outra coisa que eu queria destacar aqui com vocês, peraí. Outra coisa que eu queria destacar aqui da aula 3 com vocês é que as DCs, elas estão sujeitas ao quê, gente? A auditoria. Uai, não tá? Tá. As DCs sujeitas à auditoria são as da entidade. Lembrem, não é que o auditor vai estar chegando, tá? Com o trem pronto, não é assim, tá? Elas são elaboradas pela própria administração. Não é o contador que vai estar elaborando, vai estar trazendo um trem pré-pronto, não. A administração da empresa vai estar fornecendo as documentações precisas, lembrem daqueles trabalhos, daqueles papéis, enfim, todo o acervo para que por meio dessa investigação que o auditor vai estar fazendo, ele vai estar fazendo o quê? A supervisão geral, tá? Peraí. Está batendo ali. Peraí, só um minutinho. Gente, boa, voltando aqui, voltando. A gente deu uma paradinha aí por causa da estezinha. Eu fui socorrer ali, tá? Me perdoem novamente. Gente, vamos que vamos. Continuando aqui, eu tinha falado para vocês a respeito das DCs, né? As DCs, gente, quem vai estar elaborando são o quê? É a própria administração. A administração de quem? Do auditor? Não. Da empresa, tá? É da entidade. Então, essas DCs vão estar sendo elaboradas por quem? Pela empresa, tá? Pela empresa, tá? Elas vão estar sendo elaboradas aí com supervisão de quem? Com a supervisão geral da governança dessa empresa. Não é do auditor independente, é da empresa, beleza? Continuando aqui. Não quer passar? Passou. Outra coisa que a gente vai estar abordando nesta aula. Nós vamos estar abordando, gente, a aula 4. A aula 4, ela vai estar trabalhando acerca de quê? Do perfil ético do auditor, tá? Então, perfil ético do auditor, a gente vai estar trabalhando aí. Eu acho que não tem nenhuma dificuldadezinha nessa aula, né, de perfil ético do auditor, mas eu trouxe aqui umas coisas, assim, bem legais que a gente pode estar lembrando, né? Gente, Código de Ética do Auditor. Código de Ética do Auditor. Basicamente, o que Crepaldi disse que a gente tem que seguir algumas exigências aí, né, para poder estar exercendo aí essa função, né, em obter uma ética, né, necessária para esse trabalho que é do auditor, tá? Então, não somente do auditor, mas qualquer um de vocês, eu também, então, vamos que vamos. O que a gente viu? Nós vimos a subordinação hierárquica, quem tá meio ruim aqui. Subordinação hierárquica, claro que eu falei para vocês que
que a subordinação hierárquica é assim como vocês têm ao superior de vocês, que no caso é o empregador. Então a gente tem que, né, estar tendo em vista isso aí, que a subordinação hierárquica ela vai estar trabalhando, né, no quesito em referência ao auditor, da seguinte forma: o auditor ele vai estar chegando na empresa, então ele tem que estar indo de encontro com quem? Com as pessoas, com os administradores, com as pessoas que chefiam normalmente aí essa empresa, tá? Só um momento aqui que o celular tá... Tá? Então, essa subordinação hierárquica basicamente é isso. Você como auditor, você tem que procurar, né, essas pessoas que estão na administração da empresa para poder estar vendo como é que você pode estar iniciando esse trabalho da auditoria na entidade. Tudo bem? Gente, modo de trabalho. Modo de trabalho, como eu já tinha comentado com vocês, né, na própria aula, tinha falado para vocês que o auditor, ele pede, ele não exige, tá? Então, isso aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né? Claro que ele vai fazer o trabalho dele, ele depende de algumas coisas, né? Mas ter muito cuidado quanto a isso, né? Para ele poder estar solicitando as papeladas, solicitando o que, na verdade, ele precisa para poder estar executando aí o trabalho dele, tá? Independência ele tem, só que aqui, gente, não é essa independência. Aqui é independência de qualquer política interna. Lembra que a prof falou daqueles grupinhos, né, que podem estar porventura aí na empresa? Pois é, gente, esses grupinhos, esse tipo de colegagem, né, o auditor ele tem que estar longe, correr longe disso aí. Por quê? Porque muitas vezes pode atrapalhar, porque isso é muito do subjetivo. Tá? Então, correr longe desse tipo de grupinho aí, né? Claro, ser cordial com todo mundo, mas, né, separar trabalho, né, de relacionamento pessoal, tá? Descrição, ele tem que ter uma descrição dentro do trabalho dele, isso aí sem dúvidas. Observância dos regulamentos. Gente, regulamentos internos da empresa, né? Ele tem que estar observando o quê? As normatizações dessa entidade, tá? E comportamento pessoal é o que ele tem que estar fazendo aí no decorrer do seu trabalho, tá? Então, muito cuidado com essas exigências aí que o Código de Ética do Auditor, ela requer, tá? Aula 5 eu dei uma abrangência um pouquinho maior, tá? Deixa eu ver com quantos minutos nós estamos. Dá tempo. Corri um pouco, né? Mas vamos lá. Controle interno, né? Nossa última abordagem foi sobre controle interno, tá? Uma aula muito importante. Como eu já falei para vocês, controle interno, ele é separado, ele é totalmente separado aí da auditoria interna, da auditoria interna, tá? Então, controle interno não é a mesma coisa. Prof, então, o que cada um é? Gente, controle interno, a gente vai ver isso agora, tá? Mas a auditoria interna, ela é diferente. Elas não são iguais, não são assemelhadas, não são nada, tá? Então, elas são diferentes, tá? Então, vamos ver aqui o que eu coloquei. Primeiramente, eu acho que eu coloquei o conceito. Foi justamente isso que eu coloquei. Conceito, né? Então, conceito de controle interno. Prof, o que é esse conceito? Gente, basicamente, o controle interno, ele se baseia no quê? Em um plano, tá? Assim como o controle, assim como a auditoria interna. Porém, aqui nós vemos que o controle interno, ele faz um plano de quê? Um plano de organização e de execução. Então, gente, aqui vejamos que não é somente um plano de organização, mas aqui eu tenho que executar o que eu organizei. Então, se eu fiz um planejamento, eu tenho que executar aquele planejamento. Então, controle interno, basicamente, é isso aí, tá? É isso aí, basicamente. Então, é um plano de organização e organização de quê? De todos os métodos e medidas adotadas pela empresa, pela entidade. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês, para a gente poder estar verificando, tá? Que é o que? Está verificando a exatidão e fidelidade de dados contábeis, tá? Então, isso aí é uma das metas
é uma das formas de organização, tá? Do controle interno, é estar verificando a exatidão de quê? E a fidelidade dos dados contábeis. Esses dados contábeis são verificados, né? Para que possam realmente estar dando aí uma devida eficácia, uma devida eficiência na veracidade, na fidedignidade desses dados. Belezinha? Outra coisa, desenvolver a eficiência nas operações. Nossa, que trem torto. Desenvolver a eficiência nas operações. Então, basicamente, eu coloquei esses dois exemplos para vocês, tá? Acerca de controle interno. Ele não é difícil, né? Como vocês estão vendo, é algo bem basiquinho, tá? Coloquei algumas coisas assim, classificações. Não pode diminuir isso aqui? Peraí. Diminuiu. Coloquei uma classificação, que é uma coisa assim que pode ser trabalhado, que pode ser trabalhado isso em prova com vocês, né? Pode ser cobrado isso do examinador. E coloquei isso para vocês, tá? Pra gente poder estar revendo aqui. A classificação do controle interno, basicamente, ela é consolidada em 3 classificações, em 3 bases. A operacional, a contábil e a normativa. Então, são esses 3 que compõem aí a classificação do controle interno, beleza? Gente, a operacional ela está relacionada a quê? Aos objetivos da entidade. Então, ela é operacional, objetivos da entidade. Contábil está relacionada ao quê? A fidedignidade e a veracidade de quê? Das D6, tá? Das D6. Então, é isso, a contábil. E a normativa, com certeza, está direcionada mais às normatividades, às normas aí da empresa, tá? Então, isso aí é o que nós temos para poder estar falando acerca da classificação do controle interno, tá? Hoje está sendo bem corrido. Tipos de irregularidade. Perdão. Tipos de irregularidades. Eu não poderia deixar de citar isso aqui, né, porque eu acho muito importante. E esses tipos de irregularidades, elas podem estar acontecendo aonde, gente? Na entidade, na própria empresa, na própria organização. Então, suborno, fraude e desfalque são esses tipos básicos de irregularidades que nós podemos encontrar aí nessas organizações, tá? Suborno está relacionado ao quê? À propina. Lembrem, né, do nosso caso aí no Brasil, as várias situações que nós estamos, né? Eu não posso falar aqui de política, mas suborno está relacionado à propina, né? Aos benefícios diretos que porventura podem ser encontrados aí dentro dessas empresas, tá? Política não. Fraude, gente, a fraude ela está relacionada a quê? A adulteração de documentações, tá? Então não esqueçam disso. Então, desfalque é com respeito à retirada do dinheiro, é aquela coisinha de pegar emprestado. Isso não acontece geralmente só em empresas grandes, mas pequenas também acontece. Eu já vi muito, né? Eu vou pegar isso para poder comprar, para poder pagar minha conta, né? É rapidinho, né? Amanhã o meu patrão deve tá me pagando o salário, aí esse rapidinho aí não cola, né? É desfalque. Então, gente, esses são os 3 tipos de irregularidades que a prof tratou com vocês. Lembrem, qual desses 3 que geralmente tem acontecido mais em âmbito das organizações? Foi a fraude. Então, a fraude ela tem mais recorrência dentro dessas organizações. Beleza? A nossa frase. Gente, né, nesses dias os alunos têm comentado aqui comigo no PV, às vezes no grupo, né? Para dizer que a prof estava esquecendo da frase. Eu pensei que vocês não iam sentir falta, mas que bom, gente, que vocês sentiram falta, né? Hoje tá um pouquinho corridinho, né? Tá meio tenso aqui pra prof hoje, mas tudo bem. A prof pensou em uma frase, mas isso pra mim é uma coisa que realmente, né, levo pra toda a minha vida, porque eu tenho meus objetivos, eu tenho minhas finalidades, eu tenho meus alvos, eu tenho a minha meta. Assim como eu creio que cada um de vocês. E uma das metas de vocês é o quê? É o diploma, né? O diploma, às vezes,
é você estar passando um concurso, às vezes é você conseguir um trabalho dos sonhos aí, enfim. Gente, não importa, não importa. O que importa para vocês não é o caminho, o que importa para vocês não é o caminho, o que importa é a conquista. É vocês conseguirem chegar até lá. Então, olhem, gente, para cima. Não olhem para o caminho. Não olhem para as dificuldades. Não olhem para os problemas. Vocês não precisam olhar para isso. Vocês precisam apenas e tão somente olhar para o que está para poder vocês conseguirem aí. Que é a conquista, é o objetivo de vocês. Então, cada dia que vocês estiverem lutando, seja no trabalho, seja no estudo, seja em casa, seja com quem for e com o que for, não olhe para as dificuldades. Não olhe para as dificuldades. Isso eu tenho visto todos os dias na minha vida, tá? Na minha vida. Isso é uma coisa muito pessoal. Então, decidi compartilhar isso aqui. Eu tenho várias coisas, não dá pra mostrar porque tá um pouquinho bagunçado. Eu tenho várias coisas que eu sempre coloco, né, nas minhas apostilas, meus estudos, sempre eu coloco essa frase. Então eu decidi compartilhar essa frase com vocês, né? Porque eu amo de coração. As duas turmas amo demais, tá? Vocês sabem que estão aqui no meu coração. Então, tenham sempre em mente, nunca esqueçam, não é por um sonho, é por uma meta que vocês lutam diariamente. Não esqueçam disso, tá? Gente, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até a nossa prova também, tá? Beijinho, fiquem com Deus.